paz, amados irmãos, tudo bem? Eu estou criando aqui uma sequência de vídeos para explicar para vocês, trazer algumas respostas, né? São perguntas que normalmente os irmãos estão nos fazendo e a gente está procurando responder. Hoje eu quero falar sobre, nesse vídeo aqui, né? Eu quero falar sobre o que é o programa de apoio evangelístico. Bom, o programa de apoio evangelístico ele tem um foco que é impulsionar o serviço evangelístico local. Nós não temos como objetivo apenas receber a literatura, o material que a gente recebe de várias missões. Esse material não é apenas de uma missão, mas nós temos um projeto de trabalho e nós apresentamos essa forma de trabalhar para essas missões internacionais, né? Então essas missões elas trabalham na impressão de quantidades grandes de material e os diretores eles analisam o nosso projeto e vão dizer se vão aceitar ou não. Normalmente as pessoas entram em contato com essas missões e eles dão quantidades pequenas de material, isso é normal, tá? Todo mundo entra, qualquer pessoa pode entrar em contato e buscar meio de receber diretamente e receber quantidades pequenas. Isso eu faço contato, por exemplo, de evangelistas na Europa, gente da Ásia, que vê o nosso trabalho pela internet, entra em contato comigo e aí eu faço a ponte, né? Apresento o trabalho dessas pessoas, desses evangelistas para as missões e as missões mandam material para eles, sem problema nenhum. Só que geralmente é quantidades pequenas. Agora, para trabalhar com quantidades grandes, como nós trabalhamos, né? Toneladas, né? No nosso caso, a gente maneja quantidades bastante grandes, né? Então, é de 30 toneladas para um lado, 10 toneladas para o outro. Então, são quantidades muito grandes. Então, tem toda uma logística de trabalho, todo um sistema de trabalho para poder fazer aquilo ali. Para isso, nós apresentamos o nosso projeto de trabalho, desde os pormenores todo do trabalho, apresentamos para eles e eles vão dizer se vão aceitar ou não trabalhar conosco, né? Então, o nosso foco de trabalho é esse, não é apenas pegar o material e dar para uma pessoa, nós queremos gerar mobilização. Outra situação que a gente também tem como alvo é fazer o possível para que não haja perca de material, né? A perca de material, geralmente, o que acontece? Para que vocês possam ter ideia, irmãos, eu estou trabalhando com isso aí desde 1998, né? Eu tenho parentes que trabalham há muitos anos com a literatura. Os meus pais, que faziam missões de um lado para o outro, né? Já recebia material desses meus parentes. Que é? Água. Coloquei com o Samuel aqui. Samuel, grava aqui, meu filho anda de patinete aqui. Então, amados, nós temos a preocupação da perca desse material. Então, assim, há muito tempo nós temos trabalhado na questão da literatura. A princípio, o primeiro foco que nós tivemos foi fazer o apoio às igrejas. Isso começou aqui no Paraguai. Então foi trazido isso mais ou menos em 98, eu creio que foi o ano de 98. Um container foi trazido para cá, para essa região de fronteira do Brasil com o Paraguai. Nós tínhamos material em espanhol, guarani e português. Então o nosso foco era atender o estado do Mato Grosso do Sul e a região sul do Brasil. Isso quem fez esse projeto foi até meu cunhado. E atender também o Paraguai, entrar para a Bolívia, entrar para a Argentina. Então esse era o nosso alvo de trabalho. Nós começamos a trabalhar com as igrejas. A gente chegava na igreja, pastor, vamos mobilizar, vamos fazer, né? Os pastores falavam que eu fazia, mas nós, por experiência, começamos a observar que essas igrejas elas não faziam. Diziam que fazer e não faziam. O material era dado para essas igrejas, mas eles não faziam o trabalho. Era simples assim. Às vezes, quando a gente fala assim, nós não trabalhamos com igreja, parece algo muito duro, né? Parece algo que a gente é contrário à igreja. Não, a gente quer apoiar as igrejas, mas a gente quer apoiar de uma forma correta para que não haja perca de material. Esses materiais impressos é a palavra de Deus, são textos bíblicos,
utilizado pelos evangelistas para alcançar os pecadores, e tudo isso é dinheiro de oferta. Então, quando esse material ele vem para minha mão, eu sou responsável por ele. Quando eu pego esse material e eu entrego para uma pessoa, eu tenho que entregar para uma pessoa que realmente vai fazer o trabalho. A partir do momento que eu dou esse material para alguém, sabendo que essa pessoa não vai ter responsabilidade suficiente, o irresponsável sou eu. Porque eu sei que ele não vai fazer aquele trabalho. Por mais que ele está dizendo que vai fazer, mas eu sei que não vai fazer. Então, as igrejas foram muito isso. Nós quebramos cabeça por vários anos, tentando achar, não, algumas fazem, outras não, e tá. Mas assim, a maioria não vai fazer. Eles pegam uma quantidade de material, utilizam uma quantidade muito pequena, e aí você começa a ter uma perca muito grande de material. Nós fomos para a Bolívia, eu fui para a Bolívia em 2005, e na Bolívia eu tentei fazer a mesma coisa, tivemos o mesmo resultado. Foi na Bolívia que Deus começou a nos orientar a trabalhar muito mais com os evangelistas. Nós mudamos o foco. E aí, amado, o alcance foi gigantesco. Então, em outras palavras, quando a gente apoia o evangelista ele tem a capacidade de envolver a sua própria igreja, ele vai envolver a sua própria igreja, a sua congregação. Ele tem material para isso, né? Ele começa a ter acesso a muita literatura. Então, às vezes, ele prega na rua. Vou dar um exemplo para você. Então, ele tem acesso a muita literatura. Então, o que ele vai fazer? Ele vai chegar lá na igreja dele, vai falar assim, ó, você não prega, mas você podia nos ajudar a distribuir a literatura. Então, ele vai para a rua com outros irmãos que pregam na rua, e geralmente existe esse trabalho do envolvimento de outros irmãos que estão meio inativos ali dentro da igreja, no serviço evangelístico. E ele envolve na questão da distribuição da literatura. E você vai ter mais gente ali, tanto levando a palavra de Deus às pessoas, quanto também, e isso vai gerando uma mobilização. Então, o resultado que nós temos muitas vezes aquelas pessoas que não pregavam, elas começam a se envolver no ambiente de evangelistas que pregam, e elas terminam pregando também. Isso acontece com o hospital, mesma coisa. Ah, mas eu não tenho um costume, não sei o que. Não, mas vamos com a gente, bora, vai para o hospital. Chega no hospital, é a mesma situação. O camarada tá ali tímido, né? Dá um folhetinho para um, para outro, mas vê o outro irmão que chega aqui, ora por um, daqui a pouco ele começa a orar por um, começa a orar por outro, começa a falar, daqui a pouco ele está fazendo trabalho. Então nós geramos uma mobilização. Quando nós damos material para o evangelista ele tem condições de receber o material e mobilizar as pessoas da sua própria igreja. Isso é o que a gente chama de gerar, né, a mobilização local numa igreja local. Isso não vai acontecer, é mais difícil quando a gente entrega o material para o pastor, porque o pastor ele não está normal, irmão. O pastor ele não está normalmente. É ignorância, tá? Vou falar aqui para você. É ignorância do evangelista acreditar que o pastor vai estar no meio da rua com a caixa de som pregando. Ou ele faz esse trabalho evangelístico, ou se ele estiver fazendo isso, ele não está fazendo trabalho pastoral, normal. Tá? A não ser que tem igrejas pequenas, que não tem tanta atividade, que o pastor ainda... Mas a igreja, normalmente a igreja vai chegando a um determinado porte, o pastor não tem condições. E ele vai dar prioridade ao serviço pastoral, porque o chamado dele é o serviço pastoral. E aqui é um ponto que eu falo do programa de apoio, né? Que a gente fala que a gente não dá o material, não usa como ponto de apoio às igrejas, justamente por causa disso aqui. Então, eu estou aqui explicando, né, gastando todo esse tempo, dizendo o que é o programa de apoio. Nosso foco é esse. A gente dá o material para o evangelista, a gente gerar mobilização nas regiões, esse é o nosso objetivo, né? Se a gente fosse apenas dar material para um lado e para o outro, eu pegaria o mapa do Brasil, ia pegando cidade por cidade, entrava em contato com as igrejas, mandaria somente e ficava por isso mesmo. Mas nós não fazemos isso. Por quê? Porque o nosso foco é gerar a mobilização. Então nós precisamos realmente ter contato com evangelistas e através dos evangelistas gerar essa mobilização, tá? Então o serviço evangelístico, o programa de apoio é isso aí. É um trabalho que eu posso dizer que, mesmo que a gente não tinha um nome, né? Mas Deus já estava montando isso aí desde aqui do Paraguai. Nós fomos para a Bolívia, começamos cada vez mais engajar, estruturar esse trabalho. Com o tempo veio esse nome aí, Programa de Apoio Evangelístico, que no começo a gente até chamou de Projeto de Apoio Evangelístico, alguma coisa assim, eu nem lembro o nome que a gente deu.
Aí teve um pastor que passou até da igreja quadrangular. Ele falou assim pra mim: não, Peniel, chama de programa, tá? Porque vai dar mais certo. Ele deu lá as explicações dele. E por ser uma forma da gente trabalhar, E eu aceitei. Ficou isso, programa de apoio. Eu fiz até o a página, né, no Facebook. Depois nós começamos a divulgar e o pessoal começou a conhecer em relação a isso. Então, o programa de apoio evangelístico é essa finalidade. Nós não temos o objetivo de que cada ponto de apoio leve o nosso próprio nome, tá? Tem pontos de apoio que a gente dá que tem outros nomes, sei lá, Projeto Jesus Cristo Vem, Projeto, tem um lá em Aracaju, Ouvindo a Voz de Deus, do pastor Assis, do irmão Assis, né? Presbítero Assis. Ouvindo a Voz de Deus, tem outros em São Paulo, que outros nomes. Assim, irmão, tem nome. Agora, a forma de trabalhar, ela tem que ser da forma que nós trabalhamos. Se a pessoa, não importa se ela não está levando o nome, se ela não coloca o nome mas se ela não estiver trabalhando do jeito que a forma que a gente já apresentou o projeto, aí a gente não tem como trabalhar com essa pessoa, tá? Não tem problema nenhum, questão de logo, a gente não tem essa intenção nenhuma. É como eu falei para vocês, para você, né? Muitos anos a gente trabalhou sem nome, tá? Mas a forma tinha que ser daquele jeito ali. Por quê? Porque, a gente evitar erros, perca de material, colocar material na mão de gente que não vai trabalhar, entregar material para a igreja que vai guardar lá num canto lá e não vai utilizar, gente que vai manusear esse material de forma. Então, assim, errar, nós erramos, tá? Já aconteceu isso várias vezes. A gente dá material, achar que a pessoa vai fazer e acaba não fazendo. Mas é muito importante a gente identificar que aquilo ali não vai ter uma progressão e aí a gente volta, tá? Então isso eu comento bastante com os líderes dos pontos de apoio. Nós temos um sistema de trabalho e empregamos. Quando a gente vê que a pessoa não está empregando aquele sistema de trabalho, aí a gente recua, porque a gente não quer ter, né, perca e erros aí do trabalho. Bom, deu para explicar aqui esse vídeo aí acho que foi um vídeo mais ou menos que deu para trazer aqui algumas respostas, né, de como que nós trabalhamos, o que é o programa de apoio e como que é o funcionamento desse trabalho. E nosso objetivo é esse, irmão, é o evangelismo, é realmente alcançar vidas, é munir os evangelistas com material. Nós não temos objetivo financeiro de cobrar, de criar um comércio e de manter. É por isso que nós não temos estrutura, por isso que a gente trabalha ao máximo. A gente faz de tudo para não ter estrutura. A gente sempre trabalha envolvendo pessoas, gente voluntária, um que possa dar um galpão, ou irmão que possa usar o carro dele para levar o material, o outro que possa emprestar o CNPJ dele para a gente fazer importação. A gente faz ao máximo para trabalhar dessa forma. Se não tiver jeito mesmo, aí a gente entra para tentar ter o mínimo possível de estrutura, né? Para que vocês possam ter ideia, o meu escritório, aonde eu tenho, é na sala da minha casa. Eu poderia muito bem pensar assim, não, eu vou alugar o escritório e vou ter um lugar com ar-condicionado, uma mesa bonita, o escritório central do programa de apoio. Se você faz isso, você já vai ter um custo para manter aquela estrutura, e esse custo eu vou ter que lançar sobre alguém vai ter que pagar. E aí normalmente eu vou lançar em cima do interessado, que é justamente o evangelista. E esse não é o foco nosso. A gente tirar nem um centavo do evangelista para manter estrutura nenhuma, né? Então, esse é o trabalho que nós fazemos. Nosso foco é o evangelismo, chegar o material de forma gratuita, máximo, fazendo de tudo para que o evangelista possa pegar o material sem ter que pagar nada e assim, vamos avançando, alcançando almas, alcançando vidas para o reino de Deus, amém? Se você tiver alguma pergunta, você pode mandar para a gente, você pode cadastrar o seu e-mail para receber as informações do projeto. Na descrição desse vídeo aqui tem um cadastro, tá? Nós temos também o nosso WhatsApp, eu coloquei também. Manda para mim o seu nome, adiciona aí meu nome, né? Peniel Dourado, no teu WhatsApp. Manda, pastor, eu quero receber as informações do projeto. Manda para mim, hein? Eu vou colocar o seu nome na minha lista de transmissão, tá? E aí você começa a receber as informações do projeto nosso e conhecendo um pouco mais, né, desse trabalho que a gente está fazendo, bem? Bom, um abraço, Deus abençoe, até mais.